Alô Manaus, boa tarde, Amazonas, boa tarde a você, meu amigo, minha amiga telespectadora, que acompanhava aí o Exija Seus Direitos, mas agora já fica na nossa companhia, Câmera 3, o programa da nossa gente, há 14 anos ao seu lado aqui, não é? Você sendo muito bem recebido por todos nós, hoje de branco. A gente já inicia o Câmera 13 hoje, 13 horas e 4 minutos, já no nosso quadro Alô Doutor, e eu tenho um prazer enorme de apresentar para você que está em casa o Dr. Cavalcante Júnior, ele que é oftalmologista. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Tudo bem, boa tarde. Estamos aqui à disposição para colocar em esclarecimento qualquer coisa da visão. Ele que dispensa apresentações, né? Claro. Doutor Sidney Chalub, seja bem-vindo, doutor Sidney. Satisfação, e realmente, hoje nós vamos falar de uma coisa muito comum, e a oftalmologia, assim como a neurologia e a cirurgia cardíaca, acho que foram os três grandes grupos da medicina que têm crescido muito, e o Amazonas hoje não perde em nada para o Brasil. Então, hoje nós estamos numa situação, Socorro, que você não tem mais que colocar paciente no avião para ir fazer tratamento especializado, principalmente as cirurgias oftalmológicas. Então, esse aqui que eu queria começar hoje exaltando essa situação que os meninos, eu chamo os meninos porque eles foram da nossa época de faculdade, foram nossos alunos, estudantes lá, professor. E hoje são nossos colegas, e a gente fica muito feliz com o upgrade que eles deram na oftalmologia no Amazonas. Mas o tema de hoje que foi solicitado pelos nossos telespectadores através do nosso Facebook. Aí, gente, o nosso tema, doenças dos olhos, porque são muitas, né? Nós temos aí a catarata, o glaucoma, enfim, são muitas doenças, não é, doutor? Olha, para você ter uma ideia, a oftalmologia, como bem o colega falou, é uma especialidade médica altamente tecnológica. E catalogadas existem hoje cerca de 4.264 doenças, só para você ter uma ideia. Então estamos aqui à disposição para discorrer sobre qualquer assunto na área oftalmológica. Mas olha, já a gente vai ouvir o povo nas ruas, mas antes eu gostaria de perguntar aqui para o doutor Cavalcante como é que funciona o olho, né, o globo ocular. E aqui ele já traz para a gente, explique aí para o nosso telespectador. Deixa comigo. Doutor Cavalcante, deixa eu segurar aqui o seu microfone. Está meio ruim? Não, pode falar. Então, o globo ocular, ele é formado por uma região anterior e uma região posterior. Então, todo e qualquer feixe luminoso, ele emana nos olhos através de uma estrutura chamada córnea. Essa é uma lente poderosa que converge os olhos, a luz através dos olhos, mediante a pupila, que é a menina dos olhos. Ela atravessa, atinge uma outra lente interna chamada cristalino, e no cristalino essa luz ela penetra na retina. A retina é a parte nervosa que se conecta diretamente com o cérebro. Agora, doutor Cavalcante, me explica uma coisa. Quando a pessoa vai fazer a cirurgia no globo ocular, né? Geralmente ela coloca uma lente, não é isso? Uma lentezinha. Explica pra gente aonde é introduzida essa lente aí, aproveitando esse momento que o senhor está segurando o globo ocular. Certo. Então, essa cirurgia que você está se reportando é a cirurgia de catarata. Então, a catarata nada mais é que a perda da transparência dessa estrutura aqui, chamada cristalino. Então, para o tratamento da catarata não há tratamento clínico, o tratamento é cirúrgico. Certo. Com a evolução tecnológica das cirurgias microinvasivas, hoje em dia, com uma pequena incisão através da córnea, nós conseguimos remover este cristalino e, dependendo de cada caso, implantar uma lente que tem poder, tanto na visão de longe quanto na visão de perto. Vamos às duas? Vamos às duas, doutor Sidney? É porque o povo quer saber. Boa tarde, doutor. Meu nome é Luiz. Eu queria saber quais são as principais doenças oculares. Ótimo. Então, a catarata continua sendo a principal causa de cegueira reversível no mundo. Então, é impossível não comentar sobre ela. Falamos agora o que representa. Uma outra doença de alta prevalência é o glaucoma, que é uma doença dita silenciosa e é responsável pela
é a principal causa de cegueira irreversível no mundo, pois eu acabei de dizer que na catarata você opera, remove a lente interna do olho e resolve o problema. O glaucoma não. O glaucoma já é uma doença, a gente vai comentar mais profundamente, já é uma doença que afeta a parte mais interna do olho, o nervo óptico. O que é essa parte branca que a gente está mostrando aí? Opa, vamos dar uma olhada aqui. Apareceu olha, o colega está fazendo uma avaliação, provavelmente se o paciente tem uma percepção. Olha. Aí o olho provavelmente está dilatado e a catarata sendo demonstrada. É uma catarata avançada, uma catarata branca. Então você imagina que o meio interno está tão opaco que a luz não consegue atingir a parte interna. Ou seja, a retina não vai ser sensibilizada, essa informação não chegará até o cérebro. Você está falando muito de catarata. Agora uma coisa assim, deixa eu trazer uma coisa para o dia a dia. Nós que somos ceguinhos, que usamos óculos. Qual é a grande diferença que você tem entre o míope e o hipermíope? Hipermétrope e o astigmatismo. São as 3 grandes doenças. Legal, é ótimo. É bom que a gente vai aproveitar aqui o olhinho. Eu incluo aí numa dessas, viu, gente? Vamos lá. O olhinho é o seguinte. Existem 2 formas de a gente encarar isso aqui. A primeira delas, que é a mais comum, é através do comprimento axial do olho. Então você pode ver aqui que tem uma parte anterior e a parte posterior. O tamanho do olho, ele vai influenciar diretamente nesse tipo de problema. Por exemplo, os hipermétropes são aquelas pessoas que têm um olho, digamos assim, desfavoravelmente mais curto. Então a imagem que deveria se formar aqui na região mais interna, na retina, ela vai se formar por prolongamento na região mais posterior à retina. E nessa situação de ficar mais posterior à retina, a visão de longe vai ficar embaçada, de perto também. Então se usa a lente positiva, corretora, por isso que na hora da receita tem uma lente positiva. Já o míope é o inverso, geralmente é o olho que é um pouquinho mais comprido. Sendo ele mais comprido, a imagem se formará antes do local aqui, da retina, então a imagem vai ficar borrada para longe e se usa então as lentes negativas. E o astigmatismo, que pode estar combinado com um ou com o outro, ele tem relação normalmente com essa estrutura aqui. Eu vou mostrar aqui, a córnea. Então na córnea, ela é uma lente que tem uma superfície, ok? E uma espessura. Geralmente o paciente que tem astigmatismo, essa lente ela é irregular. Então a imagem já entra borrada. Então essa irregularidade pode estar associada com um olho pequeno, sendo hipermétrope, ou com um olho grande, sendo míope. Esse quadro aí, ó, quem se aplica nele, tá incluído, né, doutor Sidney? Faz parte. Já a gente volta aí a falar sobre o tema. De volta com o Câmera 3, olha, vai um abraço especial aí pro pessoal da Zona Rural, né? Nesse momento nos acompanhando, obrigada, gente, pelo carinho, tá certo? Pessoal do interior também do estado, ó, gente de Quari, beijos para todos, Quari, bacana. A gente volta às ruas de Manaus, porque o povo quer saber. Boa tarde, doutor, meu nome é Caroline. É só o envelhecimento que causa o aparecimento da catarata? E aí, meu querido Cavalcante? Excelente pergunta. Na realidade, a causa mais comum realmente é a esclerose do cristalino, ou seja, a perda da transparência do cristalino, é o envelhecimento. Porém, você pode ter catarata por vários motivos, né? Um deles, você pode nascer com a catarata. Infelizmente, existe uma coisa chamada catarata congênita. Daí a importância dos exames de triagem, que são feitos pelos oftalmologistas ou pelos pediatras já orientados da rede pública e da rede privada também. Mas a catarata pode ser desenvolvida por um acidente. Você teve um trauma no olho. Esse trauma no olho gerou uma perda da integridade desse cristalino. Com a perda da integridade, acaba se desenvolvendo esse processo também. Pacientes diabéticos, existem tipos de cataratas que são associadas a algum tipo de doença. O diabetes é uma delas. Causa uma catarata que afeta a parte posterior do cristalino. E outra coisa também, pacientes que são usuários de corticoide. Né, o corticoide, a prednisona, que é usado muito para doenças reumáticas, o oftalmologista tem que estar sempre, literalmente, de olho para observar se essa medicação está provocando esse tipo de problema. Eu vejo uma coisa muito comum a cada dia que passa, a gente passa no centro de Manaus, vê as pessoas vendendo óculos na rua. E tem uma modalidade agora, que a gente vê algumas óticas oferecendo exames oftalmológicos, exames, né,
De vista de graça. De vistas de graça para comprar óculos. Qual a sua opinião como profissional em relação a isso? Antes da resposta do doutor Cavalcante, nós vamos novamente ouvir as pessoas nas ruas, né? Que assim já responde as duas perguntas. Vamos lá. Boa tarde, doutor. Meu nome é Charles. Eu gostaria de saber o que é o glaucoma e quais os sintomas e o perigo da doença. Tranquilo. O glaucoma é uma doença do nervo óptico, ou seja, essa estrutura aqui atrás, que está representado pelo amarelo, aqui fica o nervo óptico. Nessa doença, que na maioria das vezes não dá sintoma algum, ela pode provocar a cegueira, porque com a perda progressiva das fibras que compõem o nervo óptico, a visão periférica do paciente ela vai sendo perdida. Nessa imagem, essa parte mais corada que está sendo demonstrada são as fibras nervosas ainda remanescentes, ou seja, viáveis. Essa parte pálida central concentra-se aí a área onde foi destruída essas fibras. Com essa destruição, a visão periférica, ou seja, a lateral, ela vai sumindo aos poucos. Se o oftalmologista não fizer uma avaliação de rotina para averiguar esse nervo, suspeitar desse nervo e fazer os devidos exames, essa visão vai ser comprometida até afetar a região central. Em relação ao que você me perguntou, doutor Sidney, eu sou radicalmente contra a uma classe que, infelizmente, tem se estabelecido em algumas cidades do país, inclusive em Manaus, a classe dos optometristas. Optometrista é um tecnólogo que aprendeu a passar óculos, só que numa faculdade, vamos dizer assim, que foi aberta no Sul e demorou pouco tempo e depois o próprio Ministério descredenciou. Então, quando uma ótica, caro telespectador, não se engane com essa história de exame de vista grátis. Infelizmente, muitas óticas estão de conluio com pessoas que aí praticam o charlatanismo. Dentro da ótica, passam óculos obrigatoriamente para o paciente comprar, aonde? Na própria ótica. E esse profissional não está habilitado para reconhecer aquelas outras doenças que não estão relacionadas com grau. Olha, gente, isso é um alerta, hein? Cuidado, né? Porque é a sua visão que está em jogo. Então, cuide muito bem dela, viu? Já já a gente retorna aí ao nosso tema. Já estamos de volta. Um beijo aí pro pessoal de Presidente Figueiredo. Obrigada pelo carinho, gente. Pessoal de Tefé também, muitos beijos para todos. Olha, para você que quer participar aí do nosso programa, é muito fácil. 13. Clique em curtir a nossa página e tenha certeza de estar recebendo as atualizações. Envie sua notícia e acompanhe as matérias do programa. Facinho, né? Não? Então você também pode participar conosco, tá? A gente volta agora para o nosso tema aqui, não é? No nosso quadro, alô, doutor, doenças dos olhos. Muita gente participando. Obrigada aí pelo carinho, tá? Manaus, Amazonas, beijinho para todos. A gente volta agora às ruas porque o povo quer saber. Boa tarde, doutor. Meu nome é Deisiane. Eu gostaria de saber se o aparecimento do glaucoma tem a ver com o estresse. Bom, é muito importante essa pergunta dela. Na realidade, na origem do glaucoma não tem essa relação direta. Mas o estresse, ele pode causar problemas na visão. O principal deles é na retina. Nessa área nobre que a gente mostrou aqui do fundo do olhinho, dentro do olho, a nível da retina, existe uma área chamada área macular. Quando o estresse do paciente está muito elevado nessa região interna do olho, pode provocar um inchaço na mácula. Nesse inchaço, a visão do paciente cai abruptamente. É nessa hora que o oftalmologista tem que ser o responsável pela saúde do olho do paciente. Cavalcante, uma coisa que a gente tem visto muito aqui, falar de cirurgia, qualquer paciente pode ser submetido à cirurgia, ou qual é os exames que vocês fazem de rotina no pré-operatório para avaliação desses pacientes? Excelente
pergunta, porque eu estive no oftalmologista, ele falou, olha, seu grau é 2, né? Não consigo enxergar muito bem para perto, nem para longe, não. Olha só, hein? Está se entregando. E a minha pergunta é, por que eu ainda não posso fazer a cirurgia? Olha, existem vários fatores que têm que ser considerados aí. Realmente, na visão, existem inúmeros procedimentos cirúrgicos. Vamos tocar no assunto da cirurgia refrativa, que é aquela cirurgia onde há redução do grau, né? A cirurgia refrativa é uma cirurgia que é feita na córnea, na parte mais anterior do olho. Nem todo mundo é candidato, porque existem condições mínimas, mesmo com a tecnologia avançada, como se trata de uma área onde se tem menos de 500 micras em alguns pacientes, a maioria deles no normal é um pouquinho acima, a cirurgia laser ela tem que atingir um determinado ponto, uma determinada camada para não provocar uma cicatriz. Então, o paciente está lá, tem o grau. O médico, com a estrutura tecnológica, ele vai fazer exames minuciosos de alta tecnologia para verificar se há realmente uma compatibilidade. Uma outra coisa importante, tem a idade. Existem cirurgias no olho que não são feitas em menores de idade. A cirurgia laser é uma delas. Para as pessoas mais maduras, depois de 50 anos, existe um outro procedimento similar à cirurgia de catarata, onde se implanta uma lente intraocular que acaba tendo o poder como se fosse uma cirurgia de redução de grau. Eu quero só, no meu caso, eu tenho um problema de lágrima. Certo. Que é outra porque tem que... Não, você tem que lubrificação, perfeito. Então são coisas... E as pessoas idosas, porque você está falando de catarata, está falando de glaucoma. Certo. Quais são as recomendações que você, como profissional, toma e os cuidados em relação às pessoas idosas que têm que fazer esse procedimento? E, uma das coisas, a anestesia... Vocês fazem com anestesia geral ou qual é o tipo de anestesia? Ótimo. Antes da sua resposta, né? A gente volta novamente a Júlia. Vamos lá. Opa, não está querendo falar. A conjuntivite está só o calor? Pode falar. Olha, ele estava querendo saber, doutor, programa ao vivo, coisas bacanas. Verdade. Ele quer saber com relação ao clima, não é? A gente está aí, nesse momento, vivendo aí uma temperatura muito alta, e aí tem muita gente com conjuntivite, isso tudo tem a ver? Na realidade, todas as estações, é lógico que a gente vive vamos dizer, um verão e um inverno, porém todas as estações, elas podem influenciar de uma forma direta no comprometimento não da capacidade visual, mas provocando irritação, né? Você imagina, está muito quente, o que as pessoas fazem? Ficou direto no ar-condicionado, né? Então o que acontece? Com o ar-condicionado, olha só, essa foto com o olho vermelho, isso é uma conjuntivite, a princípio. É óbvio que com um exame mais adequado a gente consegue perceber que nem todo olho vermelho é conjuntivite. Nossa! Mas um paciente, na situação atual, onde está muito quente, o que acontece? A gente usa muito o ar-condicionado, piscamos menos, fica mais seco. Né? E quando não, a gente vai para balneário, são muitas pessoas e não é difícil entender que é uma proliferação de vírus. Pois é, mas todo lugar onde há um acúmulo de pessoas e um certo desleixo na higiene, vírus vão ser transmitidos, seja pelo ar, pelo líquido, pelos alimentos. Então, pela mão, a mão é o principal. A mão é tudo. Verdade. A resposta da pergunta do Dr. Sidney. Das cirurgias, os cuidados. Então, em Manaus, assim, pelo sol, a gente tem que ter um cuidado que, infelizmente, muitas pessoas não têm, que é a proteção contra a radiação ultravioleta. Então, comprar óculos em ótica que tem radiação ultravioleta. Os idosos, eu vou colocar aqui a partir de 40 anos. Todas as pessoas têm que fazer exame de rotina para avaliação de doenças, seja do grau, que é a principal causa da ida do paciente ao oftalmologista, e doenças como a catarata, o glaucoma e doenças da retina. Os idosos, como geralmente estão associados aí a uma hipertensão arterial ou mesmo diabetes, não é difícil entender que essas doenças também podem provocar danos internos. Visite seu oftalmologista regularmente. E a outra coisa que a gente tem um grupo muito de pessoas são os estrábicos. Né? As pessoas que vulgo zarolhos. Qual é o tratamento que tem para esses pacientes e como é que a gente pode melhorar isso? Ótimo. Na realidade, também existem várias causas do olho torto, que chamamos de estrabismo, como você bem o disse.
Então, o estrabismo às vezes pode ser simplesmente pela necessidade daquele olho usar um determinado grau que no momento está tão elevado e é muito maior do que o outro olho. Basta o simples óculos e muitas vezes esse olho alinha. Mas o estrabismo pode ser causado por uma catarata. Então, a causa que é definida, ela tem que ser removida. Então, você faz a cirurgia de catarata, implanta uma lente, a luz penetra no olho e o olho continua se desenvolvendo e ele volta a alinhar. Então, existem várias causas. Você tem que ir num oftalmologista, de preferência aquele com subespecialidade em estrabismo, para que isso seja avaliado melhor e aí tomada a devida precaução. Até a cirurgia, obviamente. Agora tem uma pergunta aí também, será que não vai dar tempo de fazer? Nós temos 1 minuto, só porque a pessoa está mandando e está dizendo se é verdade que o leite de peito é bom quando os olhos estão, porque tem gente que mito tem... ou verdade? Mito ou verdade? Eu sei que o leite é bom para tudo, né? Mas olha, é bom para isso também? Mito. É mito? Claro que é mito, né? Apesar do leite materno ter anticorpos, nem sempre os anticorpos que estão ali são suficientes para destruir o germe que está provocando o processo inflamatório. Então, o que trata uma conjuntivite bacteriana não é leite de peito, é antibiótico terapia. Poxa, fiquei até sem palavras. Obrigada, meu querido doutor Cavalcante, foi excelente. Ótimo. Foi tão bom que a gente pediu aqui que a nossa produção, né, a gente levasse o quadro hoje, o programa inteiro. E semana que vem a gente vai falar sobre o Outubro Rosa, tá certo? Obrigada, doutor Cavalcante. Estamos à disposição, sempre. Quer deixar contato, telefone? Está no rodapé, segundo ele, está dizendo. Já está aqui, né? Já vai aparecer aí na sua tela. Tá aí. Agora tá aí. Tá aí. Pronto, pode anotar. Porque o doutor Cavalcante é um dos melhores oftalmologistas aqui do estado do Amazonas, quiçá do país. Eu sou do grupo deles, eu trato lá na Vision. E eu só queria dizer o seguinte, foi tão bom que ele vai voltar. Opa! Isso aí que é tão bom, pra gente acabar com essa mensagem aqui. Bom. A gente se vê então terça-feira, tá, doutor Sidney, meu querido? Se Deus quiser. Fiquem todos com Deus e continuem conosco aqui na nossa Band Amazonas.